Mas o grande desafio nosso, que é um desafio que persiste até hoje, é a descredibilização do bolsonarismo. Esse é o maior desafio de todos. Porque o bolsonarismo ocupa exatamente o lugar que a gente precisa ocupar. Eles ocupam o centro majoritário da direita. A gente precisa tirar esse cara aí. Só que, como o voto para o bolsonarismo é um voto que exige pouco, né? Ele exige basicamente que seja um antipetista. E que tem um nome, porque ele já tem uma estrutura imensa de divulgação. E agora eles têm uma estrutura de dinheiro também, porque eles estão num partido grande. Então, meio que há uma dificuldade de você descredibilizar o cara desse jeito. E assim, isso é muito triste, porque você tem metade do eleitorado brasileiro dando voto num rachador. Num cara que obviamente deu causa ao fracasso do governo Bolsonaro. Veja, isso é importante. O governo Bolsonaro fracassou sobretudo pelo Flávio. Sim. Foi na tentativa de abafar a rachadinha do Flávio que o Bolsonaro foi entregando o governo inteiro. Pro Centrão e pra todo mundo. Então, o Flávio é o causador da morte da revolução da direita brasileira. E aí, o causador direto disso aí vai ser o candidato da direita brasileira. Isso simbolicamente é terrível. É muito. Assim, e era um negócio que lá em 2019, 20, era muito evidente para todo mundo isso. Isso estava no noticiário, isso estava nos jornais, isso estava, entendeu? Ah, prendeu fulano, prendeu cicrano, aí o Queiroz e não sei o quê. Tava tudo muito assim evidente. Aí teve aquela série de... É claro que as pessoas, né, o grande público não tem acesso, mas, por exemplo, se você escuta aquele podcast daquela moça, como é que é? Alguma coisa do Jair lá, como é que é o nome dela? Aí, daqui a pouco eu lembro, agora eu ia falar, me fugiu o nome. Ela fez um podcast lá que tá no Spotify, sobre a história da família do Jair, a história das corrupções todas, os familiares desse, daquele, miliciano e não sei o que e tal. Aquilo lá é Juliana Dalpiva, o negócio do Jair, eu acho que é o nome, né? Uma coisa assim. Que é um baita de um podcast que explica muito, assim, quem é a família Bolsonaro, o que aconteceu, quem trabalhava para quem que chegou aonde, não sei de onde e tal, tá? Quem empregou quem, né? Como é que era o processo, aquela coisa da rachadinha, quem pegava o dinheiro aonde e pagava o quê, tá tudo lá. Então, assim, não é uma coisa que ninguém sabe, não é uma coisa que tá escondida, é uma coisa que Isso assusta. Entendeu? Em 2019, todo mundo sabia disso. Era uma coisa evidente para todo mundo. De repente, em 4 anos, isso desapareceu. Por que eu acho que isso assusta? Porque, claro, isso vai voltar. Isso necessariamente vai voltar porque a campanha do PT tem que ser voltada, parte dela, a demolir o candidato adversário. Então, eu acho que todos esses assuntos eles vão ser ventilados de novo. Me assusta um pouco a ideia de que o público talvez não ligue. É isso que eu ia dizer. Você terminar de falar para eu falar assim, ninguém vai estar nem aí. Isso assusta. Ninguém vai estar nem aí, Isso porque senão não tá votar, meu Deus do céu. Isso assusta porque isso demonstra uma dessensibilização total da população brasileira. Sim, é óbvio, porque as pessoas vão olhar, vão falar assim, tá, mas e o Lula? Tá, mas e o Petrolão? Tá, mas e não sei o quê? Entendeu? É isso, as pessoas não vão ligar. O problema é que as pessoas não vão ligar. Então, você vai pegar uma parte dos indecisos que é pequena. Pequena. Porque aqueles eleitores que já declaram o voto nesse ou naquele, eles não estão nem pensando o que fulano fez, o que ciclano fez. Eles não estão nem aí. Não, uma coisa eu tenho como certa que eu acho que é um alento pra gente. Quem declara voto no Renan dificilmente vai transferir o voto do Renan para outra pessoa. Não vai. Assim, é um voto muito ideológico, muito característico. Você botou ali a mão, é difícil você tirar. O ponto é como chegar nessa massa de milhões de pessoas que só quer um candidato antipetista e mostrar porque, a gente tem um candidato antipetista. O MBL é muito antipetista. O MBL é o grupo que faz os discursos mais fortes que existe. Assim, não tem nada comparável. Tá assim na fronteira da agressividade. É um discurso muito de direita e é um candidato limpo, honesto, um pré-candidato. Mas futuramente será, né? Enfim. É um cara limpo e honesto, né? E aí a gente tem esse paradoxo, quer dizer, você tem um candidato de direita, limpo, honesto, um discurso de direita,
agressivo, forte, que não foi testado ainda, portanto não mostrou-se problemático. Só que há um outro cara que é um farsante que está ocupando o lugar e a população aparentemente não liga de distinguir o joio do trigo e vai tomar o farsante aí e acabou. É muito complicado, né? Muito complicado. Mas, de novo. Senhores, eu quero trazer uma pergunta que o Orlando, ele falou que o Brasil se encontra num marasmo, assim, uma dessensibilização muito grande. Mas agora tem um fator da geração Z. Vocês acham que isso pode ser uma boa esperança para o Brasil nessas novas eleições e o Renan pode surpreender, apesar... Eu acho que sim. Os números estão demonstrando coisas muito impressionantes em relação aos jovens. A gente tem hoje, consistentemente, 1/4 do eleitorado jovem do Brasil. Isso é muito. Nós temos 24% em comparação, sei lá, 28% do Lula. Sabe? É uma comparação em que no eleitorado muito jovem, nós estamos pau a pau. Nós estamos na cabeça. Nós dividimos um share que é tipo, a terceira via do tamanho que a gente gostaria. O problema é o resto do eleitorado. Aí você olha as estatísticas por idade e tem uma queda assim tão... Assim, é tão brutal. O que se pode imaginar é que esse jovem tente converter os membros de sua família. E fique ali pentelhando todo mundo e, sabe, levando o evangelho da missão pra frente. A gente espera que faça isso. Eu acho que muita campanha para jovens evangelizarem sua família com a nossa palavra tem que acontecer. E aí, com isso, talvez a gente consiga reverter essa tendência. Porque... a estatística mostra, você tem ali geração Z conosco, mas vai caindo. Então nós temos os jovens. E hoje, por exemplo, eu vejo as manifestações que o MBL faz. Cara, manifestação só tinha jovem. Era manifestação de jovens. Tinha um ou outro de 40, raríssimas pessoas mais velhas, de fato. A média de idade ali devia ser 25 anos. 20 a 25 anos. Era tudo moleque. E a gente conseguiu manter essa força com os jovens. Nós mantemos essa força com os jovens há 10 anos. E eu acho que hoje a gente está mais jovem do que nunca, sinceramente. Parece que o bolsonarismo foi pegando todas as alas mais velhas de gente da direita. E sobraram os jovens, entre aspas. Ficaram os jovens para nós, né? Isso tem um prospecto muito bom para o futuro. Só que a gente precisa imediatamente fazer a coisa acontecer. Assim, esta eleição não pode consagrar como terceiro lugar uma figura do Centrão. E 2, essa eleição não deveria dar a presidência a Flávio Bolsonaro. Eu acho que seria terrível que no final de 2026 o presidente fosse o Flávio. Seria uma coisa assim, demissionária, seria muito, muito, muito ruim para o futuro da direita brasileira. Porque hoje nós vemos também uma situação. A direita bolsonarista é uma direita que está sob ataques. No sentido interno. Existem muitos ataques internos, eles todos se odeiam. Na prática são todos oportunistas que se cansaram de olhar uns na cara dos outros. Isso já está acontecendo, porém, se você tem um candidato a presidente que ganha, esse candidato tem força suficiente para unificar tudo e manter novamente uma pax bolsonarista dentro dessa grande estrutura que perdure aí 4, 8 anos. Que seria pra gente imensamente ruim, porque é mais um longo tempo ver esse cara lá. Claro, eu acho que ele vai fazer um governo também ruim, um governo do Centrão, um governo que vai ter muita roubalheira, mas sinceramente a população brasileira já se acostumou a governos ruins. Ela consegue tolerar mais um. É isso. É isso.